Olá, tudo bem? Eu me chamo Leila Andrade e hoje eu estou aqui como anfitriã, né, da Alongê, desse projeto maravilhoso que a gente está trazendo, que são conversas que nós vamos ter com alguns profissionais escolhidos a dedo mesmo, assim, selecionados para conversar com vocês, mulheres, né, sobre assuntos super pertinentes da atualidade. E hoje eu vou trazer uma grande profissional, além de tudo, uma amiga assim, do coração mesmo, né? E eu vou passar a palavra para que ela se apresente. Ela tem um currículo maravilhoso, além de ser uma pessoa incrível, que eu tenho muito, que eu gosto bastante. Então, Denise, seja bem-vinda e fale um pouquinho de você. Obrigada, Leila, você que é uma amiga querida também. Eu sou Denise Brito, sou psicóloga, também sou nutricionista, tenho pós-graduação em Gestalt Terapia Clínica, tenho um mestrado em saúde coletiva, trabalho com psicoterapia, né, sou psicóloga clínica e também docente na pós-graduação em Gestalt Terapia Clínica. Tenho uma experiência, né, nos ambulatórios, nos 2 ambulatórios de transtorno alimentar que existe aqui em Fortaleza, e acabo que atendo muitas pessoas, muitas mulheres predominantemente, né, com essa demanda de corpo, da imagem, autoestima, muitas questões que repercutem nesse mundo feminino. Denise, eu imagino que assim, o fato de você ser nutricionista e psicóloga, deve haver aí um olhar seu, assim, com muita, né, assim, você tem um saber um pouco além dessas mulheres que chegam para você, né? Eu imagino que você consegue fazer o link entre a visão corporal da nutrição, a visão corporal da psicologia, né? Eu sei que você bebe na fonte que eu gosto também, que é do Merleau-Ponty, que a gente não vai, né, viajar nisso agora, mas a gente vai perpassar por isso, eu sei que não tem como. Então, assim, pensando nisso, quais são as questões assim que chegam mais para você? O que é que você, claro, se você puder falar, o que é que você escuta mais? Quais são as queixas maiores em relação a essas questões que a gente traz aqui, essas questões do feminino, do corpo? Você recebe muito isso na clínica? Fala um pouquinho sobre a tua experiência. De alguma forma, a gente falar sobre qualquer demanda já é falar sobre corpo, né? Todas as nossas experiências da nossa vida, eles são carregadas na nossa história no corpo. Então, por mais que eu receba muitas demandas voltadas até para relacionamentos, para contextos, relações familiares, né? Também muita autoimagem, muita autoestima, isso é uma coisa que também tem muito a ver com a nutrição, e foi isso que me despertou para a psicologia, né? Questões dessa busca por uma mudança corporal, uma busca de trazer uma transformação num corpo que, na verdade, não era físico, era muito mais emocional, existencial, e aí eu fui me debruçar na psicologia. Então, essas são demandas que eu acabo recebendo, né? Mas que, de fato, tudo vai voltar para um corpo. A gente sabe que as nossas experiências, nossas relações familiares, nossa experiência na escola, com relacionamentos amorosos, isso tudo vai sendo registrado nesse corpo. É ele que a gente se representa, é por ele que nós somos reconhecidos. Então, de alguma maneira, por mais que sejam assuntos diferentes, a gente está se deparando com um corpo o tempo inteiro. E aqui preferencialmente, sim, predominantemente, né, nem preferencialmente, mas eu atendo predominantemente mulheres. É uma busca muito maior por mulheres em psicoterapia, né? Uhum. E partindo dessa questão do corpo, né? De como nós nos percebemos a partir do corpo, né? Trazendo esse olhar do Merleau-Ponty. Então, que a partir de como eu me percebo, eu percebo o outro, né? Mas eu também não estou desconectada do que está por fora, da questão dos estereótipos que a sociedade quer nos impor, né? Então, assim, fala um pouquinho de como isso pode impactar nas mulheres, né? De como isso pode causar alguns transtornos. Eu não gosto da palavra transtorno, né? Vem de transtornado, vem de adoecido, enfim, mas é isso mesmo, né? Dos desconfortos que esse olhar externo, né? Como é que isso atravessa, como nós mulheres somos atravessadas por esse olhar, né? E a partir desse atravessamento, como a nossa percepção muda em relação a gente mesmo, né? Uma vez que a minha relação com você depende da minha relação comigo, né? Então, fala um pouquinho sobre esse viés, assim, essa ponte, essa conexão. Olha só, não tem como a gente olhar para nós mesmos e desconsiderar o social,
né? A gente faz parte de uma sociedade, a sociedade está entrelaçado conosco, então eles impactam diretamente na nossa forma de ser. Se a gente for considerar dentro do contexto histórico, né, do século XVII para o século XVIII, assim, as mulheres já eram buscadas na ideia de procriação, e o que se visualizava é mulheres com seios fartos e quadril largo eram as mulheres boas para amamentar e para parir. Então vamos em busca dessa. E aí a gente vai avaliar qual é o padrão mesmo corporal ainda hoje no século XXI. Né? Então, o quanto isso já traz toda uma expectativa social em cima dessa mulher. Quase numa ideia de qual é a mulher que é ideal e qual é a mulher que não é. Isso já desde o começo, porque a visão era ainda nessa ideia da procriação. A gente hoje, no século XXI, deu um contexto muito mais complexo do que é ser mulher, porque a gente tem toda uma expectativa de comportamento, de forma de ser, de agir, né? E aí é legal quando a gente vai pensar no Foucault, quando ele traz de comportamentos dóceis, de corpos dóceis, né? Trazendo, ele contextualizava em instituições totais, que é presídios, conventos, né? Contexto militar, porque seguem regras, eles são muito criteriosos, muito disciplinares, né? E eles trazem que o corpo ele tem que ser dócil, na ideia de que a gente pode manipular. E será que a sociedade não aplica isso ainda hoje, né? Se a gente não vivencia de alguma forma em uma prisão, que é uma prisão a céu aberto, de que a gente acredita que tem liberdade para ser o que nós queremos ser, mas não é exatamente assim. Então a gente acaba tendo que seguir regras e tem toda uma expectativa do que nós devemos ser como mulheres, numa amplitude de possibilidades, né? Mas que esse corpo ele é um corpo que tem uma pressão social absurda. Então, a gente, que é o que eu vou mais ouvir, de qual é esse corpo ideal, que padrão corporal é esse que eu tenho que atingir, né? Que eu estou insatisfeito com a minha imagem. E por que a gente está tão insatisfeito? Por que a gente está o tempo inteiro buscando uma mudança corporal? Afinal, de onde é que vem isso? Por que eu tenho que atingir um padrão? Né? Que padrão é esse, né? Que padrão é esse? Então, quando a gente vai pensar nesse contexto, a gente vai se deparar mais uma vez, nessa expectativa social que eu tenho que seguir. E nós sofremos, por mais que a gente não queira trazer em transtornos, ele causa um aspecto de adoecimento. Então, Denise, pegando a carona na tua fala, né? Assim, quando traz o Foucault, que é um autor que me é muito... que eu tenho assim um grande carinho, que embasa a gente nos estudos de corpo, né? A gente que vai para essa questão da corporalidade, que fala do feminino, que estuda a sexualidade, né? Então, assim, o Foucault, ele traz esse dispositivo do corpo, né? Que perpassa pelo biopoder, né? Então, assim, é muito ingênuo você achar que você está dentro de uma caixa, que você está ali, tá tudo bem, eu não vou falar, né? As mulheres histéricas, se eu falar... Se eu reclamar é porque eu estou sendo histérica. Não, então eu vou ficar calada, né? Então, assim, a gente vai assumindo essa postura que é mais fácil para quem está querendo controlar, né? E ter conhecimento e ter autoconhecimento é algo que empodera, né? Então, o corpo, né? Esse discurso é um discurso muito político também. Não é ingênuo você querer falar sobre isso, né? Você querer ter essas discussões. Então, a gente não pode partir dessa coisa de sair de um discurso assim, que eles querem nos introjetar, né? A todo custo. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse autoconhecimento. E eu estou trazendo essas questões para introduzir a questão da sexualidade, né? É muito importante a gente entender, porque no consultório, o que acontece na minha vivência clínica? Enquanto fisioterapeuta, futura psicóloga, né? A gente recebe muitas mulheres que trazem questões de incontinência urinária, mulheres que trazem questões de prolapso genital, né? Então essas mulheres, elas vêm com um grande sofrimento. No entanto, essas questões, elas não são simplesmente fisiológicas, elas são questões que perpassam, que atravessam muito além disso. Então, quando a gente faz a avaliação, todas elas trazem questões de sexualidade. Então, são mulheres que trazem desconfortos imensos, né?
E que muitas vezes, quando você faz uma avaliação, você vê, você percebe lá, elas têm uma fraqueza muitas vezes da musculatura, elas têm um desconhecimento do corpo, mas elas têm um tabu muito grande quando vai falar da sua sexualidade. Então, mulheres maduras, mulheres 60 anos, 65, mulheres mais de 40, enfim. Então, elas trazem essas questões, mas elas chegam de uma forma, como assim, desprotegidas. Elas chegam de uma forma como, sabe, com vergonha para falar sobre isso. Mesmo a partir de toda esse movimento, essa revolução que a gente faz, né? Que nós mulheres, a gente vem trazendo esse discurso de empoderamento, do feminino, mas assim, o que a gente vê são mulheres que chegam, mulheres informadas, mas que chegam com essas questões. Então, o que eu queria, Denise, assim, para fechar essa nossa conversa, né, é te perguntar, como você acha que esse discurso, que essa conversa da gente sobre corpo, né, como é que a partir desse autoconhecimento, como que essas mulheres, elas podem ter mais empoderamento, elas podem ter mais segurança, elas podem vivenciar melhor a sexualidade? Né? Como que a gente pode falar para outras mulheres, né? Que você vem da nutrição, você veio da psicologia, eu venho da fisioterapia, da pesquisa, como você também, e estou bebendo na fonte da psicologia também, né? E assim, nós falamos de questões que são muito comuns, né? Nós perpassamos por questões muito comuns. Enquanto mulheres também. Então, eu queria deixar para finalizar essa questão para você. Como é que você acha que nós podemos auxiliar mulheres a partir da nossa fala? O que a gente pode deixar para essas mulheres em relação ao seu autoconhecimento e à sua sexualidade? Autoconhecimento é o ponto, né? E aí, como é que seria pensar em autoconhecimento? Tem uma autora de um livro que eu gosto bastante, que é A Revolta do Corpo. O nome dela é Alice Miller. É uma psicóloga, filósofa e socióloga, apenas, só. E aí, ela traz nesse livro, tem partes do livro que eu acho super interessante, que ela fala que o corpo, ele é o guardião da verdade. O corpo, ele carrega a memória. O que seria esse guardião da verdade, né? Por muitas vezes, a gente busca mentir para nós mesmos, mas o corpo carrega essa verdade, né? A nossa experiência está toda carregada nesse corpo. Então, é uma tentativa ali de deixar determinados assuntos e experiências de lado, é uma maneira de não vou lidar com isso, pulo por cima disso, mas esse corpo, ele não esquece. Esse corpo, ele tem memória. E aí é um corpo que fica enrijecido, é um corpo que fica introspectivo, é um corpo que fica mais contraído, né? É um corpo que vai se permitir ou não se permitir na sexualidade, porque tudo isso tem a ver com as nossas experiências. E aí eu vou, de alguma maneira, puxar Merleau-Ponty, né? Que não tem como. Merleau-Ponty, ele traz que a nossa memória, ele é por meio dos sentidos. Então, nós temos 5 sentidos. A visão, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Todos eles são sentidos pelo corpo. Então, como é que eu vou dizer que esse corpo não tem memória? Então, se eu for pensar em mente, eu estou falando de corpo, é esse corpo que representa tudo. Então, se eu for para contextualizar na tua experiência de mulheres que têm algumas demandas no contexto da sexualidade, todas as experiências de vida delas, esse corpo carrega. Se esse corpo é contraído, se esse corpo pode ser enfraquecido, por mais que pode ter um contexto que de fato é corporal, ele também carrega uma história nela que justifica, que também explica toda essa forma de ser, né? A gente se manifesta, a gente se expressa por esse corpo. Então, quando a gente traz um autoconhecimento, quando a gente busca lidar com essas experiências, o nosso corpo também pode lidar com essas verdades que o corpo guarda, né? Esse corpo, ele pode se permitir ser livre, né? Sem precisar travar tanto, sem precisar viver nessa prisão. O Foucault traz que fugir dessa pressão, desse biopoder, é resistência. E aí, se a gente for pensar, buscar entrar num quadrado é adoecedor. Ser resistência e ser marginalizado desse quadrado também pode ser adoecedor. Então, também buscar ser o que é, sem apoio, sem essa busca, por que eu estou buscando, o que faz sentido, né?
esses são pontos que também ajudam bastante no nosso corpo, né? Porque é tanto que o Merleau-Ponty ele nem fala meu corpo, ele fala eu corpo, porque é uma coisa só. Então, a gente pensar na sexualidade é também pensar na nossa história, né? Pensar nesse... Não tem a coisa, né, da mente-corpo, né? Aquela coisa cartesiana. E aí, assim, para fechar mesmo, agora, né, assim, trazendo o Foucault, e aí a gente fecha nessa tua fala, né, que eu entendi que você quis dizer que o importante é a gente buscar o coletivo, né? A gente buscar um apoio, é a gente poder falar da gente, ser o que a gente é, mas a gente ter em quem se ancorar, né? Que possa pensar em conjunto, né? E aí, assim, eu queria trazer algo que me marca muito enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto bailarina, que é fugir desse rótulo de corpos dóceis, corpos educados que o Foucault traz. Então, sejamos corpos mal educados no melhor sentido da palavra, sabe? Corpos que saibam o que quer, corpos que se conhecem, corpos que perpassam e que se deixam atravessar pelas diversas experiências, né? Então, sejamos essas mulheres que sabem o que quer e que conhecem seus corpos e que se permitem viver da maneira mais autônoma possível. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês, que autonomia e liberdade é o que a gente leva dessa vida. Posso só acrescentar um ponto? Deve. Acredito que quando a gente aceita o nosso corpo, a gente se aceita. Como a gente trouxe, não dá para separar. Então, autoaceitação é a aceitação também do seu corpo. Obrigada. Então, gente, queria agradecer pela audiência de vocês, por ter ficado com a gente até aqui. Queria agradecer imensamente a Denise, minha amiga profissional maravilhosa, incrível, que eu gosto muito. E até a próxima.